Reinaldo Azevedo fez um comentário muito importante aqui para a gente acompanhar lá no UOL. Maconha. Supremo Tribunal Federal definirá limite para consumo à espera da decisão do Congresso. Vamos ler aqui do nosso Reinaldo Azevedo lá no UOL. Terminada a sessão do Supremo Tribunal Federal com um placar de 7-4 em favor, na prática, da discriminação da maconha para consumo pessoal, o presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP, oficializou a criação de uma comissão especial que vai debater a PEC, já aprovada no Senado, por 52-9, que criminaliza o porte de qualquer quantidade dessa substância. De saída, insisto na questão que já abordei ontem. Tão logo o texto seja endossado pela Câmara, e também será por larga maioria, vale a votação do STF ou a decisão do Congresso. É evidente que o Supremo Tribunal Federal será chamado a se manifestar. Eu não tenho dúvidas de que há prosperar a decisão do Congresso. 7 ministros, Gilmar Mendes, Rosa Weber, Alexandre de Moraes, Roberto Barroso, Dias Toffoli, Edson Fachin e Carmen Lúcia, consideram que a criminalização da posse para consumo prevista no artigo 28 da Lei 11.343 é incompatível com a Constituição que temos. Viram compatibilidade os ministros Cristiano Zanin, Nunes Marques, André Mendonça e Luiz Fux. É por isso que se pode falar da descriminalização da posse de maconha e apenas de maconha para consumo. Vale dizer, ela não pode gerar nenhum procedimento na esfera penal. Acontece que a Constituição que teremos estará acrescida no artigo 5º, inciso 53, não, 60, 70, inciso 80, conforme a PEC 45 de autoria do senador Rodrigo Pacheco. A lei considerará crime a posse e o porte, independentemente da quantidade, de entorpecentes e drogas, a fim de, sem autorização ou desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Indague-se, a votação do Supremo Tribunal Federal não torna inconstitucional esse inciso? Não, não torna. Os ministros avaliaram a constitucionalidade do artigo 28 da Lei 11.343. Não vejo como o tribunal possa considerar inconstitucional a PEC da criminalização. Ainda que ela venha, sim, como uma resposta à Corte, entendo que no âmbito das atribuições do Congresso, ainda que se possa não gostar do que foi votado. Enquanto não se promulga a PEC 45, vale a decisão tomada do Supremo, e ainda há mais por decidir, já trato do assunto. Pode sair com a baganha por aí? Convenham, não é assim tão raro topar com pessoas fumando maconha, sem nenhum receio em praças e mediações de bares, baladas, faculdades e universidades ou mesmo nas ruas. É bom que saibam, a substância segue sendo ilícita e discriminar não é sinônimo de legalizar. O ato passa a ser, por ora, um ilícito administrativo sujeito a medidas socioeducativas, justamente no tal artigo 28, advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade e comparecimento a um programa ou curso educativo. É bom que o Reinaldo esclareça, gente, porque, enfim, todo tipo de discussão assim suscita uma certa confusão e a gente precisa entender o que está em curso. O Supremo não virou progressista. E, aliás, isso vai ser usado pela extrema-direita para atacar o Supremo essa semana. Então, fiquem atentos aí, porque vai rolar isso, mas eu acho que a discussão é válida e eu sou a favor de que se legalize mesmo, tá? Mesmo que exista um problema de saúde pública, tem a questão do crime organizado, mas aí são coisas diferentes. Vamos seguindo aqui para todo mundo poder ficar por dentro de tudo. Meus caros, minhas caras, não esqueçam do Pix e do Superchat, até para vocês discordarem de mim, vamos conversar, ajudem o canal a seguir existindo. O julgamento ainda não acabou. A pena para tráfico é pesada, rende de 5 a 15 anos de cadeia, conforme o artigo 33 da mesma lei 11.343. O problema está no parágrafo 2º do artigo 28. Para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade, deixa eu ver aqui,
É a quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e aos antecedentes do agente. Como podem notar, não se fala em quantidade. Ficou fartamente demonstrado no julgamento que, sem a definição de uma quantidade que faça distinção entre consumo e tráfico, as mazelas históricas e morais que também marcam a nossa formação como sociedade expõem-se de uma maneira brutal. Há documentado só em São Paulo pelo menos 31 mil casos de jovens negros enquadrados por tráfico, quando igual quantidade encontrada com pessoas brancas foi considerada consumo pessoal. Como afirmei ontem, o Congresso pode reivindicar para si a prerrogativa de decidir a legalidade ou não do porte de maconha para consumo, mas não a licença para promover, ainda que de forma oblíqua, a discriminação e o preconceito punitivistas. Nesse sentido, o julgamento prossegue nesta quarta com a definição de quantidade que separa o ilícito administrativo do tráfico. O sistema prisional está abarrotado de jovens que lá foram parar em razão de uma pequena quantidade de maconha, entram amadores e se tornam, por força das circunstâncias, profissionais do crime e mão de obra barata das facções. É uma tragédia. A quem cabe a definição da quantidade, então, que separe um ilícito administrativo de pouca gravidade de um ato criminoso que a Constituição considera inafiançável e insuscetível de graça e anistia, o inciso 53 do artigo 5º. Penso que a tarefa é do Legislativo enquanto ele não faz. É certo que o Supremo definirá uma quantidade máxima que não caracteriza tráfico, e eu acho que o tribunal deve deixar isso claro, e que assim será até que o próprio Congresso faça, mesmo com a aprovação da PEC da criminalização. Trata-se de mudar o artigo 28 da Lei 11.343, o que pode ser feito por maioria simples. Então o Congresso fará tudo para voltar para trás? Não. O porte para consumo, quando assim caracterizado, já não leva na prática ninguém para a cadeia, mesmo com ilícito penal. Ainda que a PEC do Pacheco seja aprovada, e vai, o mais importante é fazer a distinção entre consumo e tráfico, que ainda não foi decidida, entre uma mera perturbação que pode colher o usuário e o severo comprometimento do seu futuro. Mas o Congresso não pode impor uma quantidade tão restritiva que na prática nada mude? Bem, dado que conhecemos desse poder, a resposta, infelizmente, é sim. Mas, havendo a criminalização no próprio texto constitucional, é grande a chance de o punitivismo se exacerbar. Por isso, gente, quando a gente fala, estava falando isso ontem aqui em casa, o Pacheco, às vezes, é um cara tão ruim quanto o Arthur Lira, tá? O Pacheco, ele é o Arthur Lira com bons modos. Ele é um cara que afronta o Supremo também. Afronta decisões corretas do Supremo. Porque ele quer agradar esse eleitorado bolsonarista. É isso que os presidentes das casas andam fazendo. Então a gente tem que ficar muito alerta a isso aqui que o Reinaldo Azevedo está apontando. De toda sorte, é fundamental haver uma distinção para facilitar a defesa. O enquadramento de alguém por tráfico terá que ir além da impressão e do subjetivismo. Quantos gramas, afinal, foram encontrados com o portador? Isso pode fazer uma diferença danada na vida do indivíduo. Que o Congresso pondere, cumpre não piorar a vida de brasileiros jovens. O próprio artigo 28 prevê o atendimento de saúde a dependentes. É melhor oferecer a chance de salvação do que a chance de danação, gente. Principalmente porque a gente tem presídios superlotados e a gente tem um sistema de justiça que pune jovens negros de periferia. Essa discussão é muito importante. É tão importante quanto a questão do aborto, é tão importante quanto a questão dos homens que cometem violações.